Olá, querido aluno do 8º ano. Seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante os estudos de português. Não posso deixar de lembrá-lo ou lembrá-la que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem com o seu professor ou sua professora na sua escola. Bom, hoje o tema é falar sobre intertextualidade. Você se lembra do que é isso? Tenho certeza que você já estudou, que você já analisou alguns textos e percebeu essa intertextualidade. Como o próprio nome diz, a intertextualidade é um texto fazendo referência ao outro. Então, é um recurso linguístico que faz o diálogo entre duas ou mais obras, não só textos, lembrando. A gente vai analisar alguns outros objetos, elementos, obras de arte, livros, e vamos falar um pouquinho mais a respeito desse termo de intertextualidade. Então, o autor ele pode utilizar esse recurso de intertextualidade quando ele traz elementos de uma obra dentro de outra, estabelecendo uma relação entre elas. A intertextualidade pode acontecer por meio de paráfrase, certo? Quando eu reconto alguma coisa com as minhas palavras. Pode também acontecer por meio de paródia, e aí é uma imitação, já tem um lado um pouco mais cômico, irônico, satírico. E a gente, para entrar nesse tema de intertextualidade, a gente vai recordar um pouquinho sobre os quadrinhos, a história dos quadrinhos. Bom, então, a história em quadrinhos, ela é muito rica, é um gênero muito rico, por quê? Tem uma linguagem mista. Ao mesmo tempo que eu tenho linguagem visual, eu tenho palavras, eu tenho recursos narrativos. E eu tenho, às vezes, uma sequência de quadrinhos que eu nem tenho palavras, né? A própria sequência ali das imagens me conta a história. Então, é uma sequência de pequenos quadros, imagens, misturado com falas. E a origem da história em quadrinhos remete lá nos tempos das cavernas. Então, quando a gente estuda, analisa, né, vê esses desenhos aí, que o ser humano sempre teve necessidade de deixar registrada a sua passagem, a gente tem aqui, então, uma estrutura mais rudimentar que, com o passar do tempo, originou as histórias em quadrinhos. Bom, a primeira história em quadrinho propriamente dita foi essa aqui, The Yellow Kid, que surgiu lá nos Estados Unidos em 1894. E ela, no princípio, ela era publicada numa revista. Vamos agora falar um pouquinho dos diversos tipos de histórias em quadrinhos. A primeira são as tirinhas, que são mais curtinhas e geralmente trazem críticas sociais e são publicadas com certa regularidade em revistas, jornais, sites e outras plataformas aí multimídia. Olha que bacana essa aqui. Olha só, tio Tubinho, eu tenho tablet, iPhone, PlayStation 4 e laptop. O que você tinha com 7 anos? E ele responde que era piolho. É ruim, hein? Piolho a gente não quer ter, não. Bom, e a charge? A charge ela é muito utilizada para fazer crítica social, política e econômica. Os personagens principais, muitas vezes, são figuras públicas, políticos, né? São pessoas conhecidas. Olha aqui. Aristélio. O que houve com a TV? Sem o Zico, o jogo fica desequilibrado. E olha só, a gente tem uma televisão ali, né? E eles tentando equilibrarem o jogo aí por meio da televisão. Bom, já os cartoons, eles são caracterizados por histórias breves e geralmente são críticas ao comportamento humano. Olha só, Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. Então, uma própria crítica aqui, né, que as crianças não têm preconceito. As caricaturas também se encaixam nesse gênero aí de histórias em quadrinhos. São geralmente desenhos, né, que exageram nas expressões faciais, corporais, né? Essa cabeça desproporcional ao corpo. Então, esse aqui é um exemplo de uma caricatura de um jogador aí bem famoso. Bom, os mangás também são tipos de história em quadrinhos japoneses e eles têm algumas características. Então, esse tipo de ilustração é muito típico deles. E uma curiosidade é que a gente lê da direita para a esquerda, né, de trás para frente, diferente da maneira que nós lemos aqui, né, no Brasil e na parte ocidental. Bom, já os gibis, eles têm uma base no cartoon, mas eles são mais direcionados para o público infantil. A Turma da Mônica, de Maurício de Souza, é uma série de gibis aí muito conhecida, né, muito explorada, muito bem conceituada. Então, aqui eu tenho uma sequência, né, maior de quadrinhos aí voltados para o público infantil. Bom, e falando de histórias em quadrinhos, a gente não pode deixar de falar de um recurso muito importante, que são os tipos de balão. Então, eu tenho características aqui, né? Então, quando eu represento esse tipo de balão e escrevo algo dentro, eu quero apresentar a fala, assim, nessa nuvenzinha com essas bolinhas aqui, o pensamento, o grito, né, o cochicho, o amor, a ideia.
Então, esses balões também nos transmitem, né, informações a respeito da história. Bom, agora vamos voltar aqui para a intertextualidade, né, um texto, uma obra se referindo à outra. Observe aqui esse conto muito famoso, Alice no País das Maravilhas. E olha só essa história em quadrinhos do Maurício de Souza, Magalice no País das Melancias. Perceberam a intertextualidade? Eu tenho uma intertextualidade aqui no nome. Alice, a Magali virou Magalice no País das Maravilhas. Eu tenho um trocadilho aí no País das Melancias, porque a gente sabe que a Magali gosta muito de comer, né? Não só melancia. Olha outro exemplo de intertextualidade aqui, que bacana. A gente tem aqui a Mona Lisa, né? O Gioconda do Leonardo da Vinci. E a gente tem a Mônica Lisa, do Maurício de Souza. Bem bacana, né? Então, uma obra fazendo referência à outra. Aqui também a gente tem um personagem aqui lá dos Simpsons, né? Fazendo referência aí à Mona Lisa, a mesma obra. Outro exemplo de intertextualidade feito aqui com os Simpsons, né? A gente tem a capa aqui de um LP dos Beatles, né? Bem famosa, uma das mais famosas até. E aqui a família Simpson representando. Bom, existe também intertextualidade de um texto em relação ao outro. Então, essa aqui é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Existem vários textos que fazem paródias, né, paráfrases com esse texto, mas vamos dar uma olhadinha para você recordar. Canção do Exílio: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu. E aqui a gente tem um quadrinho que faz uma intertextualidade com o texto da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Observe: minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá, e minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Bom, ficou claro para você a intertextualidade? Então, aqui tem Corinthians, aqui tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser, né? E lá atrás o Gonçalves Dias também tinha várias coisas na terra dele, né? Palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, para a gente continuar falando dessa intertextualidade que permeia diferentes gêneros textuais, eu trouxe aqui uma fábula da cigarra e da formiga para a gente relembrar. Bom, uma característica do conto, do tipo de história que é a fábula, é que ela tem uma moral no final da história, então a gente aprende algo com isso. É uma característica bem marcante desse gênero textual. Mas vamos lá, vamos relembrar essa história? A cigarra e a formiga. Era uma vez, em um bosque muito distante, uma simpática cigarra que vivia tocando e dançando sem se preocupar com nada. Certo dia, viu uma formiga carregando uma folha pesada e perguntou: "Para que esse trabalho todo? Ainda é verão, vamos aproveitar e nos divertir." Então a formiguinha responde: "Não, não. Na verdade, temos que trabalhar agora, para nos preparar e guardar comida para o rigoroso inverno que vai chegar." A cigarra não ouviu a formiga e ficou o verão inteiro apenas brincando e se divertindo. E passeando pelo bosque, sempre que tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Para a cigarra, o importante era aproveitar o hoje. Nem pensava no amanhã. Construir um abrigo? Juntar comida? Para ela, só perderia tempo com isso. E finalmente, o rigoroso inverno chegou no bosque, com muito frio e muita neve. A cigarra começou a tremer de frio, sem um lugar para se aquecer e nem o que comer. Ela estava desesperada e foi bater na porta da casa da formiga, pedindo ajuda. A formiga abre a porta e dá de cara com a cigarra, quase congelando. Puxou ela para dentro e deu para ela um casaco e uma sopa bem quentinha. Mas a formiga disse para a cigarra que lá no formigueiro todos trabalhavam
e que se ela fosse ficar, devia trabalhar também. Então, a cigarra resolveu tocar e dançar para as formigas, que adoraram a festa. Dessa vez, a cigarra teve sorte de receber a ajuda das formigas, e que não seria sempre que isso iria acontecer. Mas com isso, ela aprendeu que não dá para viver apenas de diversão e festa, mas também temos que trabalhar para quando chegarem as dificuldades, tenhamos onde nos amparar. Bom, então nessa fábula a gente percebe que a moral é que todas as ações geram consequências. Então, enquanto a cigarra se divertia, curtia a vida, ficava numa boa lá na preguiça, a formiguinha só trabalhava. E no final, o esforço da formiga foi recompensado pela fartura. E a cigarra, que não se preparou quando deveria, ficou sem ter o que comer, não é mesmo? Então, essa aí é um ensinamento que a gente pode trazer para a nossa vida. Bom, outra fábula que traz uma moral, um ensinamento bem bacana, é da lebre e da tartaruga. Você se lembra qual é o ensinamento, qual é a moral dessa fábula? Não? Vamos conferir? A lebre e a tartaruga. Era uma vez, em uma floresta distante, uma lebre e uma tartaruga, que eram amigas desde pequenas. Quando elas cresceram, a lebre passou a sempre caçoar da lerdeza da tartaruga. Certa vez, já cansada de piadinhas, a tartaruga então resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Rindo e muito segura de si, a lebre aceitou prontamente o desafio de sua amiga. Não perdendo tempo, a tartaruga começou a correr com seus passos lentos, porém firmes. Então, a lebre também começou a correr. Corria tão rápido que parecia estar voando. Rapidamente, a lebre percebeu que estava muito, mas muito à frente da tartaruga. Com tempo de sobra, a lebre resolveu jogar um pouco de futebol, sozinha. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra, a lebre então resolveu construir uma casa. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra, a lebre resolveu estudar e acabou se formando em medicina. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Com tempo de sobra e muito segura de si, a lebre parou e resolveu tirar um cochilo. Enquanto a tartaruga continuava correndo continuamente em seu ritmo lento, porém firme. Quando a lebre acordou, já estava anoitecendo e ela resolveu voltar à corrida. Foi então que a tartaruga passou pela linha de chegada, ganhando a corrida. A lebre atrasada chegou logo depois, rindo sem graça por ter perdido a corrida. Moral da história: devagar se vai ao longe.
Depois disso, a lebre e a tartaruga continuaram amigas, e nunca mais a lebre caçoou da tartaruga. Bom, então, nessa fábula da lebre e a tartaruga, a gente aprende sobre humildade, que nós jamais devemos nos gabar dos outros, inferiorizar os outros, desmerecer os outros, né? E nos colocarmos numa posição superior, isso não é bacana. O excesso de confiança pode ser um grande obstáculo para alcançar nossos objetivos, então, sejamos sempre respeitosos e humildes com os outros, né? Uns com os outros. E para continuar falando da intertextualidade, eu trouxe aqui um quadrinho para a gente analisar. E esse quadrinho, ele tem uma intertextualidade com o gênero das fábulas. Eu quero que você analise esse quadrinho e que você perceba aí essa intertextualidade. Primeiro, o quadrinho se chama Moral, os Dois Lobos. Se a fábula envolve lobos, o que vem na sua cabeça? O que esses animais te trazem de lembrança, de informação? E se eu te dissesse que esses são os personagens principais? O que você acha que poderia estar escrito nesses balões? Então, vamos conferir esses quadrinhos? Vamos lá. Bom, então, uma luta se dá dentro de si. É uma luta horrenda entre dois lobos. Um deles é mau. Ele é a raiva, a inveja, a tristeza, a mágoa, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, a mentira, o orgulho desmedido, a superioridade e o ego. O outro é bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. A mesma luta se dá dentro de você e dentro de qualquer pessoa. Qual lobo vai ganhar? Aquele que você alimentar. Então, você tem os dois lobos dentro de si. Qual deles você vai escolher alimentar? Então, nesses quadrinhos dos dois lobos, o que a gente aprende? O velho indígena, ele ensina que os seres humanos podem escolher sempre entre o bem e o mal. E a gente percebe aqui uma intertextualidade, ou seja, apesar de ser o gênero de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, ele tem uma moral, ele tem um ensinamento, que é uma característica das fábulas e não dos quadrinhos. Então, a história em quadrinhos conversou com as fábulas, né? Houve uma intertextualidade aí, no sentido de ter representado sentimentos humanos por meio de animais e ensinando uma lição, que também é característica aí das fábulas. Bom, para a gente retomar e finalizar a nossa aula. Sempre que um texto faz referência a outro texto ou a outra obra, a gente chama isso de relação intertextual. A gente viu ali exemplos de, inclusive, ilustrações que fazem referência a outras ilustrações, a fotografias, quadrinhos fazendo referência a contos de fadas, a fábulas aí, fazendo referências a histórias em quadrinhos, né, com as características dos animais, trazendo os ensinamentos, moral da história. E no caso da HQ que nós analisamos, a intertextualidade se dá por meio da alusão ao gênero fábula, sem relação a um texto específico. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente trabalhou bastante sobre o que significa a intertextualidade. Espero que você tenha gostado e até a próxima.